Fala galera do nono, tudo bom? Professor Marlon mais uma vez. Espero que todos vocês estejam muito bem, todos estejam aí saudáveis, perfeitos, tanto vocês quanto os seus familiares, beleza? Também é um desejo meu que vocês estejam aí cumprindo, obedecendo tudo aquilo que as autoridades vêm passando para cada um de nós, é se resguardar, não tem outro jeito, é chato, horrível, péssimo, mas não temos para onde ir, não temos o que fazer, beleza? Vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Galera, hoje é a nossa primeira aula do segundo bimestre. Hoje, esse bimestre, nós vamos falar sobre basquetebol, ok? E aí, a nossa primeira aula, a gente vai estar dando uma revisão, uma revisada aí sobre a história do basquetebol. Vamos estar falando um pouquinho sobre o surgimento da modalidade. Professor, eu lembro algumas coisas. Professor, eu lembro bastante coisa. Ou aqueles que não lembram e não estudou sobre o surgimento do basquete. Mas para todos vocês a gente vai estar dando aí uma aula única. Beleza? A gente vai estar abordando hoje sobre o surgimento, sobre a história do basquete. Beleza? Então vamos lá, galera. Literalmente, começar pelo começo, beleza? Vamos lá. O basquete ele surgiu lá nos Estados Unidos em 1891. O seu criador foi James Naismith, ou Naismith, como queira chamar. Na Associação Cristã de Moços de Massachusetts. Acho que é assim que se fala, né? Beleza? E aí lá que foi criado, lá onde iniciou o basquetebol. Beleza? O objetivo do surgimento, o motivo que o basquete foi criado, ou por que o basquete foi criado, foi devido a alguns fatores. Foi o fator climático, onde está um período de frio muito rigoroso, um frio bastante apertado, e aí impedia os associados da Associação Cristã de estarem realizando as modalidades mais populares à época, que é o futebol americano e o beisebol. Então essas duas modalidades, como é praticado até hoje ao ar livre, em campo, e com o inverno, com o frio muito rigoroso, atrapalhava demais a prática dessas modalidades. Então, o diretor pediu para que esse professor fizesse, apesar de ser canadense, ele estava lá trabalhando, criasse alguma atividade, algum esporte, algum jogo que pudesse ser praticado em ambiente fechado. E aí ele analisou, passou um período, falam que são 2 semanas, e aí ele criou o basquete. Um outro motivo também era para que criasse um esporte que pudesse ser jogado em ambiente fechado e que não tivesse tanto contato físico, que não fosse tão violento. Então tinha esses dois objetivos: fugir do inverno rigoroso, ou minimizar isso, não quer dizer que esteja no ginásio que vai estar quente, que vai estar aquecido, mas que minimizasse essa problemática com relação ao clima. E também que ele criasse um ambiente que não tivesse tanto contato físico. Beleza? Então esses foram os dois objetivos. Beleza? Fugir do clima rigoroso, frio rigoroso, e criar um jogo com menos contato físico. E aí Naismith analisou, pensou e criou, elaborou lá as 13 regras e tudo, e ele no seu planejamento lá tinha que botar alguns alvos em cada lado da quadra, tanto de um lado quanto do outro, tinha que colocar algum alvo. E ele viu um cesto lá, tinha um cesto, alguém entregou, enfim. Eu sei que ele colocou
um cesto de pêssego em cada lado da quadra, numa altura de 10 pés, altura essa que permanece até hoje. 10 pés equivale a 3 metros e 5 centímetros, beleza? E aí, como um cesto qualquer, ele tinha fundo, ele tem fundo. E toda vez que arremessava a bola e a bola caía na cesta, alcançava o objetivo, teria que parar o jogo, alguém subir numa escada, enfim, aonde tivesse pendurado, independentemente de lá, ou depois que o jogo, depois que a modalidade, depois que o jogo foi propagado, tinha que subir, pegar a bola e reiniciar a partida. Então, essa situação era feita toda vez que alguém acertava a bola lá na cesta. E aí, depois de alguns anos, curto, não assim demorou muito, que aí eles pensaram um pouquinho, nossa, subir toda vez que a bola cair lá é horrível. Olha a brilhante ideia que eles tiveram. Qual foi? Aí vocês vão estar pensando aí, quem é que não sabe ou quem esqueceu. Ah, eles pegaram o mesmo cesto ou um outro cesto que fosse aberto embaixo. Errado. Eles fizeram apenas um pequeno buraco e aí eles tiravam lá, enfim, eles tiravam com uma madeira, com um pau, com um cabo de vassoura, com um bambu, com algum ferro, enfim. Eles tiravam, ficavam lá tirando a bola. Depois que eles foram pensar, tiveram uma brilhante ideia de fazer um aro que ficasse aberto toda vez. E aí, toda vez que a bola caísse lá, ou toda vez que acertasse a cesta, a bola automaticamente estaria disponível para poder entrar em jogo. Então essa é uma particularidade com relação ao cesto de pêssego. Ele colocou um cesto de pêssego em cada lado da quadra, porém esse cesto tinha fundo. Depois eles pensaram um pouquinho, viram que é um absurdo isso, colocaram de uma outra forma, porém tinha que tirar com alguma madeira. E aí depois que ele realmente pensaram da forma correta. Mas isso tudo faz parte da evolução, do processo de evolução. É normal isso. Beleza? Então, quando começou a modalidade, Naismith ele colocou ele colocou ali como regra ali que ficassem 9 atletas em cada lado. E aí ele viu que estava tendo muito contato, que não estaria atendendo essa questão de um jogo de contato. E aí, posteriormente, ele viu que ele colocou a quantidade de 5 atletas. Então, logo assim que o basquete foi criado, era jogado com 9 atletas, beleza? Vocês não vão esquecer disso, que vão associar com 9º ano, beleza? Então, até aqui, sobre o surgimento do basquete, tá tranquilo? Creio que esteja tranquilo. O primeiro jogo, vamos lá falar sobre o primeiro jogo. O primeiro jogo de basquete foi realizado no ano de 1982. O basquete foi criado em 1891. O primeiro jogo, vamos dizer assim, oficial, foi realizado no ano seguinte, de 1892. Falam que tinha cerca de 200 espectadores, ou 200 pessoas assistindo a partida. Beleza? Agora, um pouquinho à frente, eu falei que começou em 1892, em 1891 surgiu, 1892 foi a primeira partida, e o Brasil ele foi um dos primeiros países a conhecer esse novo jogo, essa nova modalidade. Tem um professor, agora não vou me lembrar o nome dele, Augusto Schau, acho que, se eu não me falha a memória. Ele foi dar uma palestra, ele foi convidado
na escola de Mackenzie, em São Paulo, para poder estar falando sobre esse novo jogo, onde foi apresentada essa modalidade. Então, o Brasil foi um dos primeiros países a conhecer o basquete. E aí, no ano de 1912, isso. Em 1912 aconteceu o primeiro torneio, vamos dizer assim, internacional, o primeiro torneio aqui no Brasil. Internacional, o primeiro torneio aqui no Brasil foi em 1912, beleza? Vamos lá. O basquete chegou no Brasil através de uma palestra de um professor chamado Augusto Schau. Qualquer coisa a gente vai estar confirmando durante a aula, beleza? Eu confirmo para vocês durante a aula. E na escola de Mackenzie, em São Paulo. E no ano de 1912 foi quando teve o primeiro torneio, a primeira competição de basquete aqui no Brasil. E coincidentemente, e aconteceu aqui no Rio de Janeiro, beleza? No Clube América, ok? Então já falamos sobre quando surgiu, aonde, curiosidade do basquete, curiosidade da cesta, falamos sobre o Brasil foi um dos países os primeiros países a receber o basquete, a conhecer o basquete, quando surgiu. Vamos lá, a primeira participação do basquete nos Jogos Olímpicos. Galera, a primeira participação do basquete foi no ano de 1936. Então demorou aí um período aí, sei lá, 36, 30 e poucos anos, quase 40 anos, sei lá. 40 e poucos anos. E aí, para poder ser considerado um esporte olímpico, para poder fazer parte de alguma Olimpíada. Então foi no ano de 1936, na Olimpíada, lá na Alemanha, Olimpíada de Berlim. Beleza? Então, essa foi a estreia do basquete nos Jogos Olímpicos. Galera, para poder finalizar, os Jogos Olímpicos é um dos 3 campeonatos, uma das 3 competições mais importantes entre seleções. A outra competição é a Copa do Mundo de Basquete ou Mundial de Basquete. E uma outra competição que é muito acirrada, muito complicada, alto nível, é o Campeonato Europeu de Basquete. Então, essas são as 3 competições mais importantes entre seleções. Os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo e o Campeonato Europeu de Basquete. Professor, mas a NBA? A NBA é entre equipes. Estou falando entre seleções. Beleza? Então, se for botar o mais forte entre equipes, beleza. NBA é o mais forte entre clubes. Beleza. Perfeito. Mas entre seleções, Olimpíada, Copa do Mundo e Europeu, Campeonato Europeu. Agora, galera, para a gente estar finalizando sobre essa história aí, só uma pitadinha como alguma coisa de regra aí. Só para poder falar quem gerencia, quem organiza, quem planeja, quem cria as regras hoje no basquete a nível mundial é a Federação Internacional de Basquete, é a FIBA, Federação Internacional de Basquete. E aqui no Brasil, até uns 12, 13 anos atrás, era a Confederação Brasileira de Basquete. Porém, teve crise, problema político, econômico, enfim. Os clubes se reuniram e criaram uma liga própria, que é a NBB, que é o Novo Basquete Brasil, mas ainda continua existindo a Confederação Brasileira de Basquete. Beleza? Então, a confederação, juntamente com essa liga chamada NBB, que é o Novo Basquete Brasil, é que organiza aí as competições, as regras aqui no país.
Galera, então essa foi uma abordagem sobre a história. Começou nos Estados Unidos em 1891. James Naismith, o objetivo era fugir do inverno rigoroso e criar um contato, um esporte que não tivesse contato, fugir do inverno rigoroso que impedia a prática do beisebol e do futebol americano. Foi pendurado uma cesta de pêssego, um cesto de pêssego em cada lado. Esse cesto não tinha fundo, ou seja, tinha que pegar a bola toda vez que caía. Depois eles pensaram, não, vamos criar um sistema que pudesse tirar com a madeira, com pau. E depois que eles criaram um aro, e aí abriu completamente. No início, o basquete era jogado por 9 atletas. O primeiro jogo aqui no Brasil foi realizado em 1912. O primeiro jogo lá nos Estados Unidos foi realizado em 1892. As principais competições são, entre as seleções, Olimpíada, Copa do Mundo e Campeonato Europeu. Mais o que? A estreia do basquete nos Jogos Olímpicos foi em 1936. Galera, qualquer coisa é só falar. Espero que não tenha dúvida. Espero que tenha gostado. Espero que tenha relembrado, aprendido. Tranquilo? Um grande abraço e até a próxima. Fui!